Boa tarde, pessoal. Bem, então, nós vamos trabalhar essa semana a introdução sobre a teoria dos grafos. O que são grafos? Então, para a gente chegar na definição de grafos, nós vamos começar por uma situação problema, tá? Que ela é uma situação problema real. No século XVIII, havia na cidade de Königsberg um conjunto de 7 pontes que cruzavam o rio Pregel. Elas conectavam duas ilhas entre si e as ilhas com as margens. Então, aqui, olha, a gente tem as duas margens, as duas ilhas, e elas eram conectadas por 7 pontes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontes, tá? Então, era a forma com que as pessoas atravessavam de um lado ao outro, por meio dessas pontes. Por muito tempo, os habitantes daquela cidade perguntavam-se se era possível cruzar as 7 pontes numa caminhada contínua sem que se passasse 2 vezes por qualquer uma delas. Então, qual era a dúvida? É possível sair de uma margem para outra passando por todas as pontes uma única vez? Isso é possível? É possível sair Tava com problema na conexão. Voltou. Então, assim. Opa. Voltando. Então, é possível eu sair da margem esquerda, ir até a margem direita, passando por todas as pontes uma única vez? Então, eu saio daqui, ó. Passo aqui na ilha, volto aqui para a margem esquerda, venho aqui para outra ilha, passo aqui nessa ilha, venho aqui para essa ilha, passo nessa ponte, ixi, vou passar aqui outra vez. É possível a gente conseguir fazer essa travessia? Então, as pessoas daquela cidade tinham essa pergunta: é possível eu sair de um lugar para outro, passando por todas as pontes, passando uma única vez por todas as pontes? Será que isso é possível? Vamos lá. Grafos. Quando nos deparamos com um problema difícil em matemática, muitas vezes desenhar uma figura pode nos ajudar. Realmente, gente, tem alguns exercícios, tem algumas situações que, para a gente poder compreender o que ela está dizendo, é melhor a gente fazer uma figura, porque ali, fazer o desenho, o rascunho dela. Porque ali no rascunho, a gente vai colocar as informações que realmente importam, que nós precisamos para poder resolver essa situação, tá? Então, tem algumas informações que elas não são relevantes para a resolução da situação, problema. Então, a figura, quando a gente se depara com um problema de matemática difícil, quando a gente rascunha, quando a gente faz a figura, pode nos ajudar a resolver esse problema, certo? Se o problema envolve uma coleção discreta de objetos interrelacionados, ou seja, se o problema ele tem os objetos que eles têm uma relação entre si, tá? Por exemplo, no caso do exemplo das pontes, ali a gente tem os objetos que no caso são as margens e as ilhas, e a relação que elas têm entre si são as pontes. Então, aí a gente tem objetos que estão interrelacionados, tá? Que no caso, os objetos são as áreas, né, que a pessoa tem para transitar para a área que a pessoa pode ir na cidade, e as pontes são as travessias que faz com que ela vai até a esses lugares da cidade, tá certo? Então, se o problema envolve uma coleção discreta de objetos interrelacionados, é natural fazermos um rascunho dos objetos e desenharmos linhas entre eles para indicar as relações. Então, assim, a gente faz o rascunho dos objetos, pontos, aquilo que indica o objeto. E como existe relação entre eles, essa relação eu vou fazer uma linha, tá? Para indicar que ela existe. Um grafo é a versão
matemática de tal rascunho. Então, eu tenho a situação matemática uma situação, problema, que nós vimos que ela aparentemente é difícil, mas o que eu posso fazer? Rascunhar essa situação, problema. Por que eu posso rascunhar? Porque essa situação, a gente tem objetos que se relacionam. São objetos que eles se relacionam entre si. Então, quando a gente faz esse rascunho, isso é um gráfico. Então, um gráfico é a versão matemática de tal rascunho. Então, a gente vai ter um desenho objetivo daquela situação. E quando a gente faz esse desenho, fica mais fácil da gente compreender, visualizar quais as tomadas de decisões que nós precisamos fazer, quais são as tomadas de decisões necessárias para poder resolver aquela situação, tudo bem? Então, o gráfico é um rascunho de uma versão matemática, de uma versão matemática em que existem objetos e eles se relacionam entre si. Existem relações entre esses objetos, tá? Em cada uma das situações, independente se são pontos ou pessoas, vamos tratá-las como elementos que existem relações entre si. Por exemplo, se eu tenho um grupo de pessoas, quantas pessoas naquele grupo, quantas pessoas se conhecem, né? Então, ou seja, elementos são as pessoas e as relações conhecem ou não, tá? Então, na situação das pontes ou na situação das pessoas, a gente vai tratá-las como elementos matemáticos, tá? Como elementos que existem relação entre si. A esses elementos representaremos por pontos, que chamaremos de vértice, e as relações por linhas, que chamaremos de arestas. Então, nos grafos, nós temos os vértices, que são os pontos, que são os elementos, né? Que são os elementos que estão ali naquela situação. E as relações nós representaremos por linhas, que nós chamaremos de arestas, tá? Portanto, pensaremos em um gráfico como um diagrama de pontos, que esses pontos nós vamos chamar de vértices, que são referentes aos elementos daquela situação, conectados por retas ou curvas, chamadas de arestas. Então, essa conexão, essas retas, essas curvas, elas representam a relação que existe entre esses elementos, tá? Então, vamos pegar o exemplo da cidade de Königsberg. Então, essa é a representação da cidade. Como que a representação da parte que cabe ao problema das pontes, né? Então, como que a gente como que nós faríamos o desenho, o rascunho, ou o gráfico, agora a gente pode usar a palavra correta, o gráfico dessa situação, tá? Então, quem são os elementos? Os elementos são os espaços da cidade. Então, margem esquerda, ilha, margem direita e a outra ilha, tá? Então, eu vou chamar a margem direita de A, a margem esquerda de B, a ilha de C e a outra ilha de D. Então, eu já tenho meus elementos. E a gente precisa nomear esses elementos para a gente poder fazer as relações, para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, esses são os elementos que eu vou representar por pontos, que na verdade nós chamaremos de vértices, tá? Então, meus 4 elementos, e eu coloco lá o A, o B, margem esquerda, o C, a ilha, e o D, a outra ilha, tudo bem? Então, eu já coloquei os meus elementos. Agora, eu já coloquei os elementos, que são os vértices, agora eu vou colocar as relações. Quais são as relações? São as pontes. É a ponte, essa ponte que conecta a ilha à margem esquerda. Essa também conecta a margem esquerda à ilha. Então, essas pontes que são as relações, tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, que conecta a ilha até a margem direita, ou seja, o C com o A, são 2 pontes, tá certo? Então, eu coloquei aqui, ó, as 2 pontes que conectam C com A.
Agora, o C com o B, a gente também tem duas pontes que conectam essas duas áreas, essas duas regiões, melhor dizendo, né? Essas duas regiões. Agora, conecta o B e o D, é uma ponte só. O D com A, uma ponte só. Opa. O D com C, uma ponte só. O D com A, uma ponte. Então, esse é o grafo que representa essa situação. Tudo bem? Onde esses pontos nós chamaremos de vértices e as linhas nós chamaremos de arestas, que representam a relação que existe entre esses elementos. Tudo bem? Então, olha, a gente vai tratar o problema de uma forma mais objetiva. Então, esse rascunho, o gráfico, é o mesmo que a representação que a gente tem dele. Porém, esse tipo de representação nos ajuda a resolver essa situação, problema. Tudo bem? As pontes de Königsberg inspiraram o grande matemático do século XVIII, Leonhard Euler, a pensar sobre os tipos de relacionamentos expressos pelos grafos. Em março de 1736, Euler escreveu o seguinte para um colega. Foi-me proposto um problema sobre uma ilha na cidade de Königsberg, rodeado por um rio, atravessado por 7 pontos. E fui indagado se é possível alguém percorrer um caminho de modo que cada ponte seja atravessada apenas uma vez. Fui informado de que até agora ninguém demonstrou se é possível ou impossível fazer isso. Tem solução ou não tem solução? Essa pergunta é tão banal, mas me pareceu digna de atenção, já que nem a geometria, nem a álgebra, nem mesmo a arte de contar foram suficientes para resolvê-la. Então, esse problema das pontes gerou aí uma inquietação no Euler, né? E nisso que começou a se pensar como que a gente pode representar esse tipo de situação, que nem a álgebra, nem a geometria e nem a contagem conseguia resolver, né? Então, a gente vai falar da terminologia, ou seja, como que a gente nomeia o nome, né, que está associado aos gráficos, tá? O grau de um vértice. O grau de um vértice é o número de vezes... O grau de um vértice é o número de vezes que é tocado por alguma aresta. Então, vamos lá. Ó, igual a gente tem o vértice W. O W, ele é tocado por duas arestas. Então, o grau do vértice do W é 2, tá? Isso é diferente do número de arestas que o tocam, porque uma aresta pode formar um laço. Por que é diferente? Gente, vamos pensar o seguinte, o grau é o número de arestas que saem e que entram dentro de um vértice. A gente pode pensar assim também, que é até mais fácil. Então, do W entra uma, do vértice W entra uma e sai uma, tá? Do vértice X, quando a gente tem essa aresta dessa maneira, nós chamamos de laço, tá? Esse é um laço. O que quer dizer o laço? O laço é a aresta que conecta a um vértice. Então, eu saí do X, conectei ao próprio X. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem essa aresta saindo do X e entrando no próprio X. Então, nesse caso, a gente está contando. Ele saiu uma vez e entrou no X de novo. Então, tem 2. Então, do X, eu tenho grau 2, 3, 4, 5. Então, o grau do X, eu falo que ele tem grau 5, tá? Grau de X é 5. Por quê, professora? Mas eu só tenho uma linha. Realmente, você só tem uma linha. Por isso que a gente não pode pensar que o grau, ele é dado, com a linha que toca. Não é isso. A gente tem que pensar a quantidade de arestas que entram e que saem desse vértice. Nesse caso,
essa aresta, ela está saindo do X e retornando a ele. Então, 2, então grau 2. 2, 3, 4, 5. Então, grau 5. Tudo bem? Esse grafo, a gente fala que ele não é orientado. Por quê? Ele não está falando para mim onde começa, onde termina, se aqui está entrando, se essa linha está entrando e essa está saindo. Ele não está me dando essa orientação. Então, por isso que eu falo que ele é um gráfico não orientado. Do mesmo jeito aqui no vórtice Y, não sei se essa linha está entrando ou se está saindo, porque não está sendo apresentado isso neste momento, tá? Então, no gráfico H, o vértice X tem grau 5. Como é a notação? Como é que eu não coloquei? Não coloquei. Então, a notação é dx igual a 5. Então, grau dx igual a 5. Tudo bem? Agora, esse gráfico, a gente já tem ele orientado. Tá vendo que ele tá mostrando, ó? Tá saindo do A, entrando em B. Tá saindo do B, entrando em C. Tá saindo do C, entrando em C novamente. Então, esse grafo, ele é orientado. Em um gráfico orientado, podemos falar do grau de entrada, o número de arestas vindo para o vértice, e do grau de saída, o número de arestas que saem do vértice. Por isso que no vértice C, nós temos grau... Aqui nós temos grau 5, né? Então, tá entrando uma, saindo mais uma, entrando mais uma, 3. Saindo mais uma, 4. Saindo mais uma, 5. Tudo bem? Então, vamos lá. O vértice A do grafo G tem o grau de entrada 1, porque tá saindo 1 dele. Opa, tá saindo 2. Tá saindo 1 dele. Tá saindo 1, 2 dele. Tá saindo 2 dele, aqui, ó, do A pro B e do A pro E. E tá entrando 1 grau do D pro A. Então, ele tem grau de entrada 1, porque tá entrando uma relação. E aqui a gente tem grau 2, porque tá saindo 2. Tudo bem? Se a gente olha pro vértice E, nós temos grau de entrada 2 e de saída nenhum, porque ele não tá mandando para ninguém, tá? O grau do vértice. Então, vamos lá para ver o grau do vértice. O grau do vértice A é 3, ó. Entra 1 e sai 2. 3. Do B, são 2. Entra 1 e sai 1. 2. Do C, então, ó, entra 1, entra 2. Desculpa. Entra 1, sai 1, 2. Entra mais um, 3. Sai mais um, 4. Sai mais um, 5. Tudo bem? O D, entra 1 e sai 1, 2. E o E, entra 1 e entra 1, grau 2. Tudo bem? Circuito. O circuito é um caminho num gráfico. Um caminho no gráfico é uma sequência. Vértice 0, vértice 1, vértice 2, até a quantidade de vértice e as arestas, né? N, Vn, assim vai indo, tá? De vértice a arestas está o que? Aresta E1 conecta aos vértices I1, I-1 e V-1. Pessoal, aqui é o seguinte, ó, é VO, vértice 0, E0, vértice 1, E1, eu esqueci de colocar o Z aqui no meio, tá? As arestas, eu coloquei só os vértices arestas. Por quê? Porque o vértice se conecta com outro vértice através das arestas. Então, é V0, E0, V1, E1, V2, E2 e assim vai indo. Então, entre os vértices, nós temos as arestas, tá? Aqui com N maior ou igual a 1. Um circuito é um caminho que termina onde começa, isto é, o V0 é igual a Vn. Então, eu comecei num vértice, andei pelas relações, pelas arestas e voltei no mesmo vértice, tá certo? Então, ele é um circuito, é um caminho que termina onde começa. Eu comecei ali e termino no próprio, andando pelas relações, eu cheguei no mesmo vértice da onde tinha partido.
Então, um grafo não orientado é conexo se todo par de vértices pode ser conectado por um caminho. Então, eu tenho lá, no exemplo anterior, todo vértice, ele é conectado por um caminho, ele é fechado, ninguém ficou sem conectar ninguém, tá? Um gráfico orientado é conexo se o grafo subjacente não orientado é conexo. Então, ó, vamos pegar com exemplo para ficar mais fácil, tá? Então, aqui, esse grafo, ele é conexo por quê? Porque todo vértice é conectado a alguém, tá? Não tem ninguém que está sozinho, tá? O W, é o X, o Y, o V e o Z, tá? Então, na figura H é conexo. E, portanto, o grafo G também é conexo. Porque se a gente olhar o grafo G, é o grafo H, só que ele está orientado, tá? Existe um circuito no grafo H que passa em volta de um grande quadrilátero. Olha, então, ele está passando aqui, ó. Começa no vértice V, segue as arestas no sentido horário pelos vértices. Então, ele começa aqui, ó, no V. Começa aqui, vai para o W, vai para o X, vai para o Z e retorna no vértice V, tá? Então, olha só, ele sai daqui, ele volta no vértice V. Tudo bem? No entanto, a sequência correspondente não é um circuito no gráfico G, porque a aresta de A para E vai na direção errada. Então, ó, aqui não tenho um circuito. Por quê? Eu comecei aqui, ó, A, B, C, C, E. O que aconteceu? Olha a direção dessa reta. Ela, para ser um circuito, tinha que ser de E para A, não de A para E. Tudo bem? A gente continua no próximo vídeo, para não ficar tão longo esse, tá?